Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 10 horas mais 9 minutos, um bom dia para você. Começa agora o Virtual News desta terça-feira. Terça-feira, dia 9 de maio de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Para quem aniversaria no dia de hoje, parabéns. Deus abençoando hoje e sempre a sua vida. Feliz aniversário. Isso mesmo. Terça-feira, começando o Virtual News. Nessa terça-feira, comentários de Juliana Souza. Nos controles eletrônicos, backstage, Maria Clara. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Juliana. Bom dia, Márcio Chaves. Bom dia, Maria Clara. E a todos que nos acompanham aqui no Virtual News. Legal, vamos começar hoje, mas antes, deixa eu mandar um abraço e bacana para o pessoal, para toda a equipe que está fazendo o trabalho de restauração da biblioteca, né? Muito legal. Pessoal, aqui a gente faz divisa aqui e há uma compreensão e uma cooperação muito grande, muito legal mesmo. E o trabalho está ficando bacana, né? Está ficando bacana a reestruturação da biblioteca, que já foi colégio, que já foi prefeitura, né? E é um prédio histórico no centro da cidade de Cubatão. Então, parabéns aí a toda a equipe que está trabalhando na restituição, né? É o processo de restauro, né? Muito além legal. das reformas internas, do trabalho no telhado, a reconstituição das paredes, a gente tem um restauro da fachada histórica, um dos principais próprios tombados, né, pelo município. Então, para a gente, principalmente para mim, que trabalho na área, é motivo de felicidade passar, ver aquele tapume, mas conseguir, por meio dele, ver o que já está sendo feito. A gente faz visitas periódicas na biblioteca e, assim, vai ser uma alegria poder entregar esse espaço para a população e que ele seja um espaço para além da biblioteca convencional, né? E a gente está acompanhando todo esse processo do restauro, da reforma e pensando como é que vai ser a utilização futura desse equipamento, que é um dos principais equipamentos de cultura da cidade e que, com certeza, trará novidades aí para os munícipes. Legal. Um abraço para o Cláudio, um abraço para toda a equipe que está fazendo o trabalho de restauro. 10 horas mais 12 minutos. Vamos às notícias desta terça-feira. Principais notícias desse dia 9 de maio de 2023. Hoje nós falaremos sobre o Lula, que recebe o primeiro-ministro da Holanda. Pátio de São Vicente oferece 7 vagas de emprego. Governo retoma programa Brasil Sorridente. CMT interdita estacionamento na Avenida 9 de Abril, sentido Casqueiro, de terça a quinta-feira, do dia 9 de hoje ao dia 11. Haddad anuncia nomes para o Banco Central. Pacheco apoia a reforma tributária e novo arcabouço fiscal. Reajustes de plano de saúde coletivos podem chegar a 60% em 2023. E mulheres de 5 ministros de Lula são nomeadas para cargos públicos com salários até R$ 37.500. Essas são as notícias que nós vamos estar falando hoje aqui no Virtual News. E vamos começar então com aquelas que, para não deixar passar em branco. Algumas manchetes também desta terça-feira, para não deixar passar em branco. Canadá e China entram em nova crise com expulsão de diplomatas. Bridgestone anuncia a demissão de 600 funcionários a fim de produção para carros do ABC Paulista. Conta de água aumenta 99,56% em São Paulo a partir de amanhã, quarta-feira. E o governo alega que grevistas da Fundação Casa não cumprem determinação de manter 80% dos trabalhadores em atividades. E o ICMS, cerca de 559 milhões repassados na primeira parcela dos municípios. A estimativa é de mais de 3 bilhões neste mês de maio. Juliana.
Bom, destaco aí, com certeza, a questão diplomática aí da China com Canadá, né? o Canadá. Eu até estranhei, porque o Canadá é sempre muito pacífico, né? Mas isso já denota aí as proximidades que o país tem com os Estados Unidos e a briga de foice que existe entre os dois países, as duas potências produtivas do mundo, que é os Estados Unidos e a China. E essa questão diplomática, de fato, chama muita atenção, né, Márcio? O Canadá é sempre tão tranquilo, né? Um país próspero. Tem a língua inglesa, o francês, quer dizer, tudo isso encorpado ali no Canadá, né? O Canadá comum. E também tem, deixa eu aqui abrir a minha cola. Isso é que bom, tem uma tá coisa. com Não, colinha, então, isso porque é bom. aqui, essa questão da conta de água, hein? Preocupante. Lembrando que é preocupante. 9,5%, o pessoal está subindo a água. 9,56% a partir de amanhã, impactando aí na nossa conta de água. Entender que a gente vai viver um processo agora diz que vem uma frente fria agora, mas a tendência é de aumento de temperaturas por conta do fenômeno El Niño. Então, com certeza, a gente vai ter aí ressecamento dos reservatórios mais para frente. Consumo baixa. Então, baixa né, a captação da água e, evidentemente, a fatura sobe e a gente que paga e tem que pensar em racionar a água, enfim, né? Preocupante. Preocupante também a questão da Bridgestone, dos empregos. Sim. Sempre quando tem notícia de desemprego, isso nos preocupa de fato, porque é algo que vai impactar diretamente na economia do nosso país, principalmente pensando que é no ABC Paulista, que é um dos principais produtores, né, enfim, colaboradores da economia no estado de São Paulo. Então é algo que realmente preocupa também. E a questão da Fundação Casa, né? Que está em greve, se está em greve é por uma necessidade extrema de reivindicar melhores condições de trabalho dentro dessas casas, mas não manter o funcionamento é preocupante por conta dos alunos, dos internos que precisam, né, que podem gerar outras questões, rebeliões, enfim. Essa questão da Fundação Casa precisa ser pensado de forma muito séria, porque o que entrega para a sociedade depois, né? Então, 6% é o que o governo ofereceu. Esses internos infratores, como que é essa questão deles, né? Da reabilitação deles. Então, esse processo de greve revela, evidentemente, duas questões. O Estado não está resolvendo o problema estrutural de manter essas casas e de manter o funcionalismo público que ali atende e impactando, evidentemente, no dia a dia e na recuperação desses jovens que estão lá internos. Isso, talvez, desses drops que a gente está tendo aqui, né? Para não passar em branco, é uma das coisas que mais podem aí afetar a sociedade também, essa questão dos internos da Fundação Casa e dessa questão da greve, que precisa ser resolvida, né? Como que o governo vai deixar se arrastar essa situação, principalmente sem um atendimento do que precisa ser mantido dentro dessas casas, né? Do serviço que precisa ser mantido durante a greve. Porque, com certeza, vai acionar o Ministério Público, vai acionar aí liminares, enfim, para que os trabalhadores voltem, mas aí não resolve o problema, que é melhores condições de trabalho, melhores condições estruturais dessas casas e, evidentemente, a proposta de novas ações para poder recuperar esses internos. Tá aí, preocupante. Vamos aguardar 6% o governo ofereceu, o pessoal não aceitou, mas a greve é mantida, porém com 80%, né? Tem um percentual para ficar em funcionamento a casa. A não manutenção desse percentual do direito de greve, isso gera também multas ao sindicato e as multas não são baratas. Então tem toda uma situação aí e o melhor desdobramento é o acordo, né? Chegar num comum acordo. 10 horas mais 18 minutos, vamos para as matérias desta terça-feira. Lula recebe o primeiro-ministro da Holanda. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta terça-feira a visita oficial do primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, em Brasília. O premier holandês está em missão comercial no país, acompanhado de uma comitiva de empresários do país europeu. A visita começou em São Paulo na segunda-feira, dia 8, e passa por Brasília e depois vai para o Ceará. Rutte será recebido no Palácio do Planalto às 16h30 em reunião bilateral com foco em temas da agenda comercial.
A declaração conjunta entre os dois chefes de governo está prevista para o fim do dia. Depois disso, o presidente Lula e a primeira-dama Janja da Silva oferecerão um jantar à delegação holandesa no Palácio do Itamaraty. Segundo o Palácio do Planalto, a última parte da visita de Rutte será em Fortaleza, onde o premier vai conhecer o terminal portuário de Pecém, que tem uma parceria de 75 milhões de euros com o porto de Roterdã, um dos principais da Europa. Tradicionais parceiros comerciais do Brasil, os Países Baixos estão entre os maiores investidores estrangeiros imediatos no mercado brasileiro, com um estoque de cerca de 126 bilhões em 2021, segundo o governo. Em 2022, foi o quarto país no mundo e o primeiro da Europa que mais importou produtos brasileiros, com um fluxo de 11,9 bilhões de dólares. O Reino dos Países Baixos está em 21º lugar no ranking de países que mais exportam para o Brasil, cerca de 2,75 bilhões de dólares. O principal produto brasileiro de exportação para a Holanda foi o petróleo, com 18% do total, seguido por soja, 9,5% e ferro, 5,9%. Os combustíveis refinados correspondem por 42% dos produtos importados pelo Brasil, seguidos por adubos e fertilizantes, 12%, e produtos industrializados, 4,7%. Os países são chamados Países Baixos por uma questão de geografia, né? Abaixo do nível do mar. Mas os investimentos são altos e o primeiro-ministro passa, vai ficar no Itamaraty, vai ter uma boia ali no final do dia e depois segue para o Ceará. Fortaleza, não tem lugar melhor para finalizar a visita, né? E claro, vendo o investimento, essa parceria nos portos. Juliana. O Brasil tá né? Tá no game, como eu falei na semana passada. E expandindo cada vez mais essa capacidade de negociação, principalmente com países com quem já tem muito claro e estabelecido as relações comerciais. Detalhe para essa questão do Porto do Pecém, porque é um dos portos que estão aí cada vez mais ampliando a sua capacidade de trabalho. E eu não sabia da parceria com o Porto de Roterdã. Que bom, né? Sim. Porque aí você tem ali uma conexão direta de dois portos potentes e que a gente vai vendo aí a troca de mercadorias entre os dois países. Acho que o que vale destacar nessa questão, de fato, é a relação da diplomacia brasileira, o contato do presidente em estabelecer essas relações com os demais países, em fortalecer essas relações para que existam maiores investimentos no país, para que a gente também passe uma mensagem mais positiva, mais próspera, aí, enquanto país emergente que é. Então, acho que tem uma preocupação em manter os laços que já existem e como a gente expande eles, como que a gente pode fazer com que essa relação brasileira, econômica, comercial, tenha cada vez mais efetividade no dia a dia, Os encontros políticos, os jantares e toda essa relação diplomática são importantes, mas a gente quer sentir na ponta, como que é esse dia a dia dessas relações, como elas vão impactar no nosso dia a dia, com maiores ofertas de trabalho. Enfim, eu acho que é estar no game e é cada vez mais aprofundar essas relações. É isso aí. Seja bem-vindo, Holanda, os Países Baixos. 10h22, vamos a mais uma matéria. PAT de São Vicente oferece 7 vagas de emprego. O posto de atendimento do trabalhador da cidade de São Vicente oferece, nesta terça-feira, dia 9, 7 oportunidades de emprego em diferentes segmentos profissionais. O atendimento é sempre de segunda a sexta-feira, das 9 às 17, de forma presencial nas unidades da área insular, Avenida Presidente Wilson, e do Itararé, na unidade área continental, da Avenida Ulisses Guimarães, no Jardim Rio Branco. É necessário que o candidato leve RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. Para quem quer mais agilidade, é possível acessar as vagas disponíveis pelo aplicativo do Cine Fácil, em celulares do sistema Android ou por meio do cadastro do portal do Ministério do Trabalho, Emprega Brasil, por meio do link empregabrasil.mte.gov.br. Vamos conferir as vagas: uma vaga de auxiliar de limpeza, uma vaga de chefe de serviço de limpeza, uma vaga de cozinheiro geral, uma vaga de nutricionistas e 3 vagas de padeiros. Está aí a cidade de São Vicente, o PAT, oportunidade de você ter acesso ao mercado de trabalho. Voltar aí, Você que está
buscando a sua recolocação, tá aí umas vagas no pátio, se você se encaixa em alguma delas, vai lá, leva os documentos, vai pessoalmente ou então vá pelo site do Emprega Brasil. Juliana. Não, e lembrando, né, que como você cita na matéria, o site do Ministério do Trabalho, né, para busca de oportunidades, lembrar do PAT de Cubatão, do trabalho que é feito aqui. E aí eu puxei aqui no nosso Instagram da Prefeitura as vagas que tem disponíveis. Uma vaga para eletricista, uma vaga para mecânico de manutenção e 10 vagas para pintor industrial. Então fica aí também os requisitos para que as pessoas possam procurar essas oportunidades. Já está tão difícil a gente encontrar trabalho, né, que cada vez mais esses postos de atendimento ao trabalhador consigam ampliar as ofertas de trabalho e fazer uma triagem de fato responsável para que as pessoas tenham acesso ao trabalho. Então, acho que vale aí. Tem São Vicente, tem Santos, tem Cubatão, tem, enfim, a oportunidade de trabalho batendo na porta daquele que mais precisa. 10h24, vamos para mais uma matéria. Governo retoma o programa Brasil Sorridente, com foco em recuperar a saúde bucal e o sorriso das brasileiras e brasileiros que precisam. O governo federal retomou o programa Brasil Sorridente. Ontem, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou o projeto de lei 8.131 de 2017, que institui a Política Nacional de Saúde Bucal no âmbito do Sistema Único de Saúde. Com a sanção, a política estabelece de imediato o credenciamento de quase 3,7 mil equipes, 3.700 profissionais, equipes de saúde bucal, a implantação do número de laboratórios de próteses e serviços especializados, a aquisição de unidades odontológicas móveis e a implantação de modernização dos centros de especialidades odontológicas. Em 2022, foi aprovada pelo Congresso Nacional a Lei 8.132 de 2022, que prevê o acesso universal, equinânime e contínuo dos serviços de saúde bucal, que passam a integrar o SUS definitivamente. Assim, a oferta de serviços odontológicos não poderá ser interrompida ou colocada em segundo plano por agentes federais, estaduais e municipais. Me chama a atenção uma lei de 2017. Nós estamos em 2023, praticamente 6 anos depois. Tudo bem que só foi colocada agora, né, em 2020. Não pode mais deixar de ser parte integrante do sistema de saúde nacional. É lei, tem que ter o atendimento. Quem descumprir a lei vai responder nas barras dos tribunais, é assim que funciona, né? Mas a morosidade, e algo que é tão essencial, essa morosidade entre a aprovação da lei e ela de fato ser homologada, né, ou sancionada pelo presidente da República e começar a ser de fato uma ação, levou aí 6 anos. Difícil, hein? Difícil, a gente precisa ter mais celeridade nessa condição de desenvolvimento e aplicabilidade daquilo que é, digamos que, o cerne, né, a estrutura para o atendimento de saúde. Juliana. Com certeza, e principalmente porque são recursos anuais carimbados e que tem uma limitação específica, né? Quando a gente fala da saúde, da educação, os orçamentos públicos das cidades, dos estados e da nação têm aí uma destinação carimbada, reservada, um percentual anual, tem que cumprir, tem que executar. E o que me chama a atenção nessa demora que você coloca é com certeza a gente entender a diferença entre políticas de governo e políticas de Estado. O que está sendo proposto pelo Brasil Sorridente é uma política de Estado, é entregar para a comunidade, né, o acesso a algo que é fundamental, tanto quanto a saúde do corpo, a saúde bucal. Principalmente aí quando a gente pega as crianças na mais tenra idade, que não tem essa prática e que podem aí, né? A gente vê um trabalho bonito aqui em Cubatão, feito pelo Dr. Mário, que é de visitar as escolas, de ver os alunos, de fazer palestras dentro das escolas, orientando pais e mães com relação à saúde bucal das crianças. E principalmente aqueles que mais precisam, que não teriam recursos, porque é um setor caro. Eu trabalhei 5 anos em consultório dentário, sabia, Márcio? Na minha juventude, claro. Não que eu esteja velha, mas, né?
logo ali mocinha, foi um dos meus primeiros trabalhos. E eu já estava quase enveredando para a área odontologia? De saúde e odontologia, quando passei no concurso público. Mas é importante destacar, viu? É uma área da saúde que é muito importante, mas que é cara, né? Que é específica demais e que causa aí muitos desconfortos se não cuidado, né? Aí tanto para crianças quanto para os adultos, a dor de dente é um negócio sério. Mas não estou falando da dor em específico, né? São as duas dores, a dor física e a dor no bolso, quando você vai para um sistema particular. E o Brasil Sorridente diminui essa distância e coloca isso como uma prioridade de governo, de saúde também, né? Uma prioridade de Estado, de preservação da saúde daqueles que estão ali requisitando serviço. E aí, quando eu digo a diferença de política de Estado e política de governo, é justamente porque a política de Estado ela vai atravessar os interesses de determinado gestor, coisa que muitas vezes não se estavam obedecendo. Que bom que o programa, mesmo que tenha demorado as vias de fato, hoje se estabelece como algo pensado dentro do orçamento público, porque é algo que vai beneficiar a qualidade de vida da população, né, Márcio? Deixa de ser uma oferta que um pode dar, não, uma prefeitura pode oferecer ou não, e passa a ser algo determinado. Tem que ter. Tem que ter. E isso é importante, porque daí o cidadão cada vez mais vai observar que ele tem direito a isso e começar a cobrar, evidentemente, aquilo que o Estado não entrega, né? A gente precisa estar muito atento a isso. Por isso que eu sou tão defensora das políticas de Estado, justamente porque elas vão atravessar os governos e vão entregar para a população aquilo que eles precisam, né? Então, acho que agora é sair do papel de fato, né, sair do evento de lançamento e ir para a base. A gente vê as UBSs equipadas, a gente vê os dentistas trabalhando, a gente vê um trabalho dentro das escolas que oriente as crianças a buscar o serviço odontológico, que também oriente aos adultos, para a gente ampliar a qualidade de vida. 10 horas e 30 minutos, todo mundo de boca aberta agora. Vamos à próxima matéria. Sorrindo. A próxima, por favor, Maria Clara, vamos deixar essa aqui por último, que vamos falar aqui dessa... sim, Haddad denuncia nomes para o BC. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou ontem que seu número 2 na pasta, Gabriel Galípolo, será indicado pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva à diretoria do Banco Central, responsável por decidir o patamar da taxa básica de juros do país. Nome de confiança de Lula, Galípolo precisará se equilibrar entre a autonomia legal do BC e a missão creditada a ele de abrir caminho para o corte da Selic, um apelo do presidente ecoando. O secretário foi escolhido para assumir a diretoria da política monetária, uma das mais importantes da autarquia depois da presidência, ocupada hoje por Roberto Campos Neto, indicado pela administração de Jair Bolsonaro. Além de Galípolo, Haddad também confirmou a indicação de Ailton de Aquino Santos, servidor de carreira do BC, para comandar a área de fiscalização. Os dois nomes ainda precisam ser confirmados pelo Senado Federal após a sabatina, mas a expectativa é que não haja obstáculos. Indicação acontece, aprovação é pelo Senado. Então, não vai me dizer que o centrão, o lado direito, é política. A indicação acontece, a responsabilidade do Senado é de sabatinar e dizer se realmente é competente para a área ou não. É só saber se vai ter, né, postura política e independência para isso. Mas a responsabilidade agora é do Senado. Juliana. O que precisa se constatar é a qualificação técnica, né? E para ser o 02 do governo deve ter, evidentemente, aliado aí a qualidade técnica e principalmente a confiança para tratar das questões de interesse da administração. E aí, isso que você traz é muito importante, né? Esses cargos que são da alta cúpula do governo e que precisam passar pela sabatina do Senado, isso dá transparência para a gente poder saber quem são essas pessoas, quais são as intenções reais e quais são as qualificações dessas pessoas para ocupar esses cargos. Isso acontece também no STF, né? Então, de alguma forma,
a gente está se protegendo de colocar um carreirista, um aventureiro, uma coisa que não tem, né, pé nem cabeça aí. E eu acho que essa questão equilibra, né? Como você bem colocou, o presidente hoje, o presidente do BC também foi indicado pelo governo anterior. Então, acho que equilibra, que haja esse equilíbrio entre esses dois indicados, esses dois ocupantes, para poder aí repensar a questão das tarifas e das questões fiscais de relação do Banco Central. E isso vai, evidentemente, aparecer aí tem a ver diretamente também com a questão da reforma tributária, da questão do arcabouço fiscal que está sendo trabalhado pelo governo federal. Então, de alguma forma, já são esboços de que esse caminho está aí ocupando seus espaços, né? E agora é seguir, vamos aguardar o Senado, né? 10h34, vamos a mais uma matéria. Pacheco apoia a reforma tributária e novo arcabouço fiscal. Após participar de evento com a diretoria da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, em São Paulo, na manhã de ontem, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, afirmou em entrevista coletiva que é importante buscar incrementar novidades no Brasil por meio de propostas como a reforma tributária e o novo arcabouço fiscal. Colocaram o ovo em pé, reinventaram a roda. Desde que se tem política, se fala na reforma tributária, nessa coisa pesada que é o Estado, tanto para o setor privado como também para a pessoa física, esse peso que o brasileiro carrega em ter um dos países com a maior carga tributária do planeta. Se a gente for verificar no sistema solar, se bobear, se tiver vida além vamos ser do universo. Porque realmente, e aí agora Rodrigo Pacheco olha e fala, realmente precisamos fazer. Foram 4 anos e mais 4 anos, vamos aguardar o que 8 anos o Rodrigo Pacheco vai entregar, né? Porque afinal de contas, 4 mais 4 são 8, já que ele acordou agora para essa questão, né? Vamos aguardar no final de 4 anos o que ele vai nos entregar. Isso tem a ver diretamente com toda essa construção que foi feita desde a transição, né, dos governos, de entender que que essa questão seria mexida de forma muito vertical, mas que depende das duas casas para avançar. E até para que o país tenha estabilidade política, financeira, é necessário. Até porque, gente, é só você pegar o seu comprovante de compra do supermercado e lá embaixo você vai ver o quanto de imposto foi embutido nos alimentos que você comprou, nos itens que você comprou. E aí a gente olha e se assusta. Porque se a gente tivesse tarifas menores, ou o que se propõe, né, que é um imposto de valor agregado, isso, de uma certa forma, vai diminuir o que chega para o consumidor, né? E a gente vai sentir um maior poder de compra. Pelo menos teoricamente seria isso. Eu confesso que eu preciso... nós, do nosso dia a dia, nós precisamos ter mais acesso a essas informações, porque isso é decidido lá em cima e muitas vezes quem vai sentir o reflexo é quem está aqui na base da pirâmide, né? Então, acho que vale a pena, como eu sempre falo aqui, a gente precisa acompanhar de perto todas essas informações, porque elas passam para o nosso dia a dia, elas são decisões que interferem no nosso dia a dia. E aí, se isso não for pensado com toda cuidado que tem que ser feito, o que vai acontecer, evidentemente, talvez seja uma troca aí só de nome de imposto e a gente continue pagando a mesma fatura todo mês, Juliana, né? Você falou essa questão do imposto, lembrando, vai subir quase 10% a conta de... Né? Nesses 10%, sobe o percentual de imposto que você está pagando também. Exatamente. Quer dizer, só aumenta. Então, a preocupação maior de se fazer essa reforma é de trazer para o país uma estabilidade. Senão você nunca vai tirar quem está na margem da linha de pobreza e miséria do país, você nunca vai oferecer oportunidades para isso, para que as pessoas saiam desse lugar tão
tão preocupante e difícil de estar, né? Eu tenho certeza que todos nós não gostaríamos de saber de pessoas que estão passando aí por necessidades tão severas. E isso é resultado da falta de uma política que permita, que crie emprego, que desonere o cidadão desses impostos tão absurdos, mas que consiga arrecadar de outra forma. E principalmente, né, qual é a diferença entre você arrecadar o imposto do rico e arrecadar o imposto do pobre? Primeiro, enxugar o governo, né? O governo precisa enxugar, né? Mas assim, né? A gente está falando aí de gente que é milionária e que não paga o mesmo tipo de imposto que eu pago. Aí o governo tem que enxugar, a máquina tem que ficar mais leve. Percebem? Acho que a gente precisa de leveza sobre tudo, mas. E principalmente nessa questão do mercado, né? Dos gêneros alimentícios que todo mundo come nesse mundo, come nessa vida, né? Todo mundo vai no supermercado. Só que quando aumenta no supermercado, quem ganha pouco fica mais apertado ainda, o carrinho diminui o número de itens no carrinho, né? Então, o impacto na grande massa, que é a base da pirâmide, é muito maior. Falamos do quê? Do aumento da água. A água que é um item essencial do ser humano. No aumento, a gente paga para consumir água. Que subiu R$18 no salário mínimo, como é que vai? Pois é. 10h39, vamos para mais uma matéria. Reajuste de planos de saúde coletivos pode chegar a 60% em 2023. Em meio à crise no mercado de saúde suplementar, em que o prejuízo operacional das empresas chegou a 11,5 bilhões em 2022, o valor do plano de saúde coletivo deve subir novamente em 2023. Em alguns casos, esse aumento pode chegar a 60%, segundo informações das próprias operadoras. O reajuste para esse mercado, que representa 80% do setor, é válido para entre 1 a 2 anos. A expectativa é que outros tipos de planos também sofram altas de preços e a judicialização contra as empresas também cresça. No caso dos planos coletivos, o índice de reajuste é definido conforme as normas contratuais livremente estabelecidas entre a operadora de planos de saúde e a empresa que contratou. A regra é que essa mudança apenas deve ser comunicada à Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, pela empresa que vende o plano no máximo até 30 dias após sua aplicação. É diferente entre o plano de saúde individual ou familiar, cujo teto do reajuste é definido anualmente pela agência reguladora. Todo mundo no prejuízo e todo mundo quer dividir a conta, mas na hora de dividir o lucro ninguém me chama. Então, está no prejuízo, mas quando estava no lucro, era problema? Mas tudo bem, tem que se regular, tem que se arrumar um meio termo, uma condição aí de equalizar. Juliana. Então, essa questão dos planos de saúde são, de fato, muito antigas, né? São discussões muito antigas e que sempre vão bater no cidadão que precisa do serviço de saúde e que muitas vezes não tem, a gente sabe, da eficiência do SUS, mas ao mesmo tempo das dificuldades, né, que as cidades têm, os estados têm de receber esses recursos a tempo, de aplicar da forma correta, e a gente sabe do inchaço que existe para a saúde pública. Então, você tem a rede particular e você acha que porque você trabalha e você tem um convênio, ou você trabalha fora como informal, autônomo, e você paga lá o seu plano de saúde, você vai ter sossego e vai ter atendimento. E o que acontece muitas vezes? Nada disso. Né? Então, assim, cada vez mais aumenta, os serviços são entregues da mesma forma e a gente sempre fica, como estamos na base, na linha da base da pirâmide, a gente sempre fica na mão. Eu me preocupo bastante com essa questão porque isso gera um inchaço enorme nessa relação, principalmente em empresas com planos de saúde, né, com operadoras de plano de saúde, que vai lá no trabalhador e aumenta o que o trabalhador contribui para ter o plano. Então, não sei se uma regulação maior do Estado também seria importante para a gente poder conseguir negociar essas questões com os planos de saúde, muito embora sejam serviços particulares, né? Não sei até que ponto o Estado poderia intervir nisso. Mas, de fato, o que preocupa é porque é uma questão da saúde, né? Não é qualquer prestação de serviço, são prestações de serviço de saúde. Então, isso, de fato, mexe com o nosso dia a dia e causa
uma instabilidade coletiva, né, Márcio? Assim, de como que eu faço? De novo vai aumentar. O Estado de novo. Vai entender a questão dessa relação entre o setor privado e empresas. Porque, na verdade, se o Estado for apontar o que deve ser feito na saúde, não dá para apontar, porque ele não faz, né? Então, essa relação. Mas quais são essas regulações, né? Então, a gente está falando sempre de, né, falar de reforma disso, reforma daquilo, tudo está interligado, gente. Então, eu acho que essa relação do serviço privado de saúde, por mais que seja lucrativa, precisa também ser humana, né? Porque dá a sensação de que é comércio mesmo. Tudo é comércio. Quando a gente fala aqui, a gente está falando do governo. Nós estamos falando daquilo que permanece, é o que a Juliana falou no início. Política de Estado, ela segue. Independente de quem governe, ela segue. Então, mudança na política de Estado. Juliana, vamos para a próxima? Bora para a próxima, mas já deu uma preocupação aí esse negócio desse plano de saúde aí. Já deu uma preocupação. Só uma água mais plano, você já toma deu certeza. Toma uma água na caneca nova da rádio virtual para poder passar o nervoso. Porque, de fato, né, gente, a gente não tem um minuto de paz. Essa é a verdade. Somente. 10h40. O pessoal acha que no matemática não é importante. 10h44. Mulheres de 5 ministros de Lula são nomeadas para cargos públicos com salário de até R$ 37.500. 5 mulheres de ministros do governo do presidente foram nomeadas para cargos na administração pública federal, em Brasília, ou indicadas para tribunais de contas estaduais, desde que Lula assumiu a presidência em janeiro. A apuração é do Estadão. Entre as nomeadas está a enfermeira Aline Peixoto, esposa do ministro da Casa Civil, Rui Costa, que foi indicada após seu marido assumir o cargo no ministério. Ela assumiu o cargo de conselheira no Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia em março. No começo do ano, a ex-deputada federal Regiane Dias, esposa do ministro Wellington Dias, responsável pela pasta de desenvolvimento social, foi nomeada para o Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Segundo o Estadão, as remunerações das esposas dos ministros variam entre R$ 35.462,22 e R$ 37.589,96, podendo ultrapassar os 50 mil com benefícios e indenizações. Outro nome é Diana Estela Haddad, professora titular da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo e esposa de Fernando Haddad. Ela assumiu como secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde após seu marido assumir o cargo do ministro da Fazenda. Estela Haddad recebe um salário de R$ 10.166,94. A esposa do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, do PT, e a pedagoga Nilza de Oliveira foi nomeada em março como secretária adjunta da Secretaria Especial de Articulação do Monitoramento da Casa Civil. Sua remuneração atual é de R$ 15.688,92. A esposa de Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, Tássia Azevedo Alves, foi nomeada em janeiro como assistente parlamentar do senador e senadora Tereza Leitão. Sênior da senadora Tereza Leitão. Sua remuneração atual é R$ 18.240,29. Em janeiro, a advogada Carolina Gabas Tucci foi designada pela Casa Civil para ser secretária adjunta da Secretaria de Gestão do Patrimônio da União, do Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos. Carolina é ex-mulher do ministro da Controladoria Geral da União, a CGU, Vinícius Marques de Carvalho. É servidora concursada. Sua remuneração atual é de R$ 22.208,75. A separação do casal ocorreu há 3 anos. Em nota, a Secretaria de Imprensa da Presidência da República informou ter usado o critério de qualificação profissional para nomear as esposas dos ministros no Executivo. Todas as mulheres citadas pelo Estadão têm carreiras pessoais, currículo histórico e experiência no setor público para assumirem as funções das quais foram designadas. Não se trata, portanto, de favorecimento ou troca de favores, assegurou a pasta. O órgão informou ainda que todas as referidas nomeações são legais e apresentou o currículo das mulheres. Depois eu vou falar, vou deixar a Juliana. Juliana, a bola está contigo. Então, eu acho que de hoje, dos assuntos que a gente debateu aqui, é um dos mais delicados de se falar, porque a gente está falando de uma prática que é condenável, que é o nepotismo, né? E entendendo que, muito embora exista currículo, muito embora exista o trabalho dessas mulheres, e aí são mulheres, e para mim, de novo,
me pega num lugar muito especial, que é da gente ter a oportunidade de trabalhar e de mostrar que a gente pode ser mais do que esposa de determinado político, de determinada pessoa, né? A gente precisa ter muito cuidado com a coisa pública. E aí uma das coisas que me chama a atenção é justamente a esposa do controlador da União, que são separados e que ela já era servidora. Acho que nos casos em que a pessoa já está trabalhando e ela tem uma ascensão ao posto, ela já faz parte daquele quadro, ela teve uma oportunidade de ascender o posto, isso não se configura. Agora, todas as outras que estão sendo citadas, e eu fico muito preocupada quando a gente cita as pessoas diretamente, né? É uma exposição que é feita, mas é isso, está lá no portal da transparência, todo mundo vê. E para isso que existe o portal da transparência, senão as pessoas não veriam esse tipo de notícia ou constatariam esse tipo de prática. E isso traz uma instabilidade tão grande da relação que a gente tem que ter com a coisa pública, que me preocupa, vai ser sempre algo que vai dividir diversas opiniões, porque não é uma questão de qualificação apenas. É uma questão de relação do poder público com a sociedade e de mostrar para a sociedade transparência, de mostrar ética, de mostrar moral. Então, a despeito de qualquer qualidade que todas essas mulheres tenham e que foi comprovada por conta dos currículos que foram apresentados, a preocupação é de você revelar velhas políticas dentro dessa relação que o Estado tem que ter com a sociedade. Então, para mim, é sempre muito preocupante. A gente vê que essas práticas vieram do governo passado, dos governos anteriores, e se repetem nas 3 esferas de poder. E isso precisa ser racionalizado por quem está na gestão pública, por quem está dentro desses cargos, principalmente os cargos que são políticos, né, que são indicações dos chefes de Estado, enfim. É de fato algo condenável. Tá na lei, tá lá no STF dizendo que a prática de nepotismo é um crime no Brasil. Então, como que a gente minimiza essas questões e como que a gente não expõe, né? Se você sabe que isso é errado, se você faz, você está expondo 2 vezes. Você está se expondo a pessoa e expondo a fragilidade do Estado. Então, isso é, de fato, até constrangedor falar sobre, porque todo mundo comenta sobre isso, né? Todo mundo fala sobre... eu me lembro no governo anterior, a questão das esposas dos militares e não sei o quê. Enfim, tudo isso revela as fragilidades da política brasileira. Essa é a grande real. O que me chama a atenção, Ju, primeiro, lógico, a matéria, o jornalista fez o seu melhor e com certeza trouxe a informação. A indicação por indicação, a gente entende que ela esconde, ela não esconde, ela existe. E que muitas vezes não é dito e não é colocado a público. Por fato de serem as mulheres, isso veio a público. Isso me deixa incomodado. Porque dessas 5 mulheres que estão nessa situação, se eu for observar, tem um universo maior de homens que estão exercendo funções de indicação que realmente trariam desconforto. Eu acredito que de todas elas, as 2 que assumiram os tribunais de contas, aí sim é uma preocupação ainda maior, porque é um tribunal de contas, é um órgão fiscalizador, é um órgão de verificação, e para que se tenha transparência, é de bom tom que essas coisas não aconteçam. Foi o que o ministro falou em relação ao presidente Lula indicar o seu advogado para ser uma das pessoas a assumir a cadeira no Supremo. Todos têm o direito, mas não é de bom tom, não cai bem. Fica uma situação... Agora, indicar o Tribunal de Contas, na verdade é você querer passar na cara do brasileiro que você pode fazer qualquer coisa. E não é só mulheres no Tribunal de Contas, nós temos filhos de senadores que são ministros. E se nós formos abrir essa caixa de Pandora que tem que ser aberta, tem muito mais homens nessa função que tem que ser colocados, né? E infelizmente as mulheres acabam vindo nessa situação e não se observa de fato que é necessário, que é nepotismo ou indicação, prevalecendo interesses. Os salários, altíssimos, mas tem gente ganhando muito mais ainda e que precisa ser mostrado, né? Então, essa questão, ao meu ver,
ela traz para o universo feminino um peso e não vou falar nem execução é sempre pública, uma exposição, Márcio, é sempre uma exposição e que desnecessária. nós vamos observar assim, as mulheres, tem essas mulheres nessas situações, e quantos são os homens que também têm? Vamos tirar o gênero e colocar essa proximidade pessoal, a mulher de fulano, e o filho de ciclano, e o primo de Beltrano, e não sei de quem mais, e está lá João, Maria, José, Oswaldo, qualquer um que tenha as suas indicações dentro desse sistema. A lei é clara, né? Ela fala em a relação de cônjuges, parentes e afins até terceiro grau. Está lá, está na lei. O que eu trago aqui é constrangedor justamente porque essa exposição à questão das mulheres, né? E aí me dá uma sensação de que questiona-se até a qualificação dessas mulheres. Eu acho que a questão não ou rotula, né? A esposa do fulano, tá a esposa do Beltrano. Não considerando. Eu acho que até essa questão que o governo responde, né? Olha, foi justamente pela qualidade profissional de cada uma tem a sua história. Mas não tem que tem essa qualidade para assumir também, para evitar essa situação? Exatamente. Como é que isso se procede, né? A justificativa existe. Mas como isso se procede diante de outros... Porque assim... Eu me lembro agora, tantas outras pessoas que têm a mesma qualificação. Me lembro agora a ministra Aniele Franco, logo quando assumiu, ela comenta, teve ali não foi um desentendimento, mas foi uma questão da Simone Tebet comentar que não teriam tantas mulheres para que ela convidasse para fazer parte do planejamento, que ela queria trabalhar no número igual de homens e mulheres dentro da estrutura do Ministério do Planejamento. E a Aniele falou, não, tem sim, vamos procurar que tem. E, inclusive, o Ministério da Igualdade Racial está aberto, principalmente, a indicar mulheres negras que possam estar nessa posição de colaborar com o governo. Quantas e quantas servidoras? Eu sou uma servidora pública de carreira. Né? Então, assim, quantas vezes a gente espera a realidade de um plano de carreira, de poder ascender a uma posição melhor dentro da estrutura pública, para colaborar com a sua cidade, com o seu estado, com o país, a partir do seu serviço, e muitas vezes isso é negado porque você tem determinadas práticas que vão nesse cerne, que é muito complicado. Mas eu, de toda a matéria, o que de fato me incomoda muito é essa exposição sempre da mulher, como se ela não tivesse qualificação, como se ela tivesse que depender de padrinho, de marido, para poder ter seu espaço de trabalho. Isso me incomoda muitíssimo, mas, evidentemente, foi como eu falei aqui, essa questão da relação política dentro da estrutura do poder, da relação de nepotismo, isso é condenável, e se foi condenável em outros governos, não seria agora que não seria, né, condenável. Condenável a todo tempo, né? Condenável. Exatamente. Volto a falar. Contra a lei, é condenável. A questão da Tebet, não tem mulher, talvez não tenha mulheres com indicações, né? Não chegou, né? Vamos abrir tem espaço. Faz chamamento público, faz concurso público. Politicamente. Pô, tá tudo amarrado, Márcio, faz concurso público, faz chamamento, identifica dentro do seu setor quem são aquelas potenciais. Sabe, a impressão que dá é que quer empurrar a goela abaixo, né? Vai de qualquer jeito. Agora você trouxe uma questão importante, eu estava lendo sobre isso também, né? Quando você compartilhou a pauta, que é essa relação do Tribunal de Contas. É difícil, né? Dentro dessa questão toda também há algo a destacar, porque, querendo ou não, você tem ali alguém que está dentro da estrutura de fiscalização, alguém que pode te não soa defender, bem, que pode te antecipar. Então, isso é bem complicado. Não soa bem, entendeu? Não soa bem. Não soa bem, não fica legal, né? Não fica bacana. Sabe? Difícil. É um tema muito delicado. A gente já tem a situação toda aí. Então, já se tem tantos problemas, né? Vamos criar A intenção não era essa, né? Mas vamos lá. Vamos criar mais um. Só que a imprensa está olhando e está aí uma situação que a exposição está sendo colocada e todo mundo acompanha. Lembra lá do prefeito lá de Araucária, que houve toda aquela situação, a sogra dele saiu do cargo, aquela tudo mais. A imprensa houve essa situação. Vamos ver qual é a repercussão agora, né? Existem cargos técnicos que a gente entende que podem ser ocupados e acaba não influindo. E aí existem cargos que a gente entende que a influência é muito grande, os cargos principalmente ligados
aos tribunais de contas. Não fica bem. 10 horas mais 57 minutos. Vamos à próxima matéria. CMT, Cubatão, interdita estacionamento da Avenida 9 de Abril no sentido de bairro Centro, no Jardim Casqueiro, de terça a quinta-feira. A Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão informa sobre a interdição total do estacionamento na Avenida 9 de Abril, na pista do sentido Casqueiro, no trecho que vai da Rua São Paulo até a Rua Ceará. O bloqueio começou na madrugada de hoje, às 2 horas da manhã, e vai até às 8 horas de quarta, dia 10. Ao longo do dia, a via é liberada para tráfego de veículos e a interdição é retomada a partir das 19 horas de quarta até às 8 horas de quinta-feira, dia 11. Portanto, veículos estão impedidos de estacionar nesse trecho da via durante todo o período de bloqueio. A partir das 19 horas desta sexta-feira, a via ficará completamente interditada para o tráfego, para a realização da fresagem da pista e, posteriormente, pavimentação. As obras são de responsabilidade do consórcio DETA Sistemas Viários sob fiscalização da Secretaria de Obras. Transporte público. A CMT informa que durante o bloqueio total, a partir das 19 horas, o transporte coletivo sofrerá mudança na rota e, consequentemente, as das paradas no trecho da avenida da Rua São Paulo até a Rua Ceará. Após saírem da Ponte Manuel Alves Fernandes, o Arco da Ponte do Maneco, Arco-Íris, os ônibus virarão à direita na Rua Bernardo Pinto e à esquerda na Rua Embaixador Pedro de Toledo, seguindo pela Avenida Henri Boden e retornando à Avenida 9 de Abril na sua rota normal. Os usuários do transporte público municipal e intermunicipal deverão utilizar os pontos de parada ao longo dessas ruas na rota alternativa. Só alguns dias de bloqueio, vai ver esse tumulto todo, o pessoal vai ter que se adaptar aí e depois volta tudo ao normal, né? A questão de trânsito ali na avenida. Então tá aí a situação na Avenida 9 de Abril. A CMT está informando. Juliana. Serviço de utilidade pública, né, gente? E que chegue a todos e todas essa informação, porque senão a gente fica perdido no ponto de ônibus sem saber para onde vai, né? Cadê o ônibus que não passa? Mas eu digo, mas assim, importante o trabalho que a CMT faz nesse sentido, de orientar o público sobre essas alterações do trânsito. Para as melhorias, eu tenho visto muito aqui, principalmente na região do Costa e Silva, pintura de faixas, de guias. É isso, né? De tempos em tempos a cidade precisa passar por essas manutenções nas vias. E vi também agora, esse final de semana, um trabalho de mutirão que foi feito pelos trabalhadores lá da CMT. E é isso, cuidar bem do serviço público não faz mal a ninguém, pelo contrário, traz só benefício para a sociedade. 11 horas em ponto. Olha só que maravilha. Maria Clara, temos mais matéria? Chegamos à pauta. Finalizando a pauta. Que maravilha, final da pauta. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de 2024, questão políticas aí. Já há um aquecimento dentro dos bastidores da política, já na formatação de quem pode vir a candidato a prefeito, pré-candidato, uma movimentação nos bastidores. A informação referente ao Partido Liberal, que em Cubatão já tem houve uma nova direção e desembarcou do governo municipal. Não está no governo municipal, desembarcou. E já na composição do PL, que já saiu o documento da composição do PL, um ex-candidato, pré-candidato, Paiva Magalhães, que foi secretário de saúde, figura dentro dessa composição do partido. O que determina aí que há a possibilidade de Eduardo Falcão Paiva Magalhães possa vir a pré-candidato a prefeito. Então, tá aí. O pessoal que acha que a gente não fala um pouquinho de política, a gente fala assim. Então, os bastidores, as informações estão chegando e essa composição aí, o PL já vem buscando manter o seu espaço aí, o PL do Coimbra e também da Rosana Vale, né? Tem essa formatação e PL também do presidente da República, né? Presidente da República. Do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, né? PL também de Geraldo Guedes, né? E que está aí também dentro dessa área política. Então, vamos aguardar esses desdobramentos e tudo pode acontecer, né, Juliana? Tudo pode acontecer. É um momento de mexer as estruturas, né? E, enfim, e da gente, que é cidadão, acompanhar essas movimentações.
É isso aí, PL de Valdemar da Costa Neto também. Tudo isso aí no bojo das informações. Só um documento que foi feito já demonstra aí todo um alinhamento e uma possível pré-candidatura a 2024. Que agora não é reeleição, né? Agora é eleição. Então todo mundo vai colocar aí a possibilidade de ter o seu nome alçado à pré-candidatura. 11h03, Juliana. Agradecer, né? Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, da gente debater os diversos temas, refletir o país, o que acontece nesse país, que se reflete na nossa cidade, no dia a dia, né? Na nossa vivência. E hoje a gente trouxe assuntos que são diretos, né? Que vão nesse nosso... não vão no bolso. Ferida, é o plano de saúde, é a água, é um imposto, enfim... A gente precisa cada vez mais ampliar o nosso olhar, debater, não ter medo de falar sobre o que a gente pensa e o que a gente espera que os governos entreguem para a gente, né? Nós estamos aí todos os dias trabalhando, colaborando para o crescimento desse país. Nada mais justo que as pessoas nos coloquem nessas decisões. Nada de nós sem nós. Respeitando sempre o espaço da mulher e lembrando, nepotismo não é algo somente conectado à condição feminina, é conectado a todos aqueles que têm uma má influência e atitude no que é público. 11h mais 4, agradecendo a Juliana, agradecendo a Maria Clara, daqui a pouquinho os drops estão aí para você acessar, compartilhar, rever e vai estar nas nossas redes sociais também. Mandar um abraço para a tia Dina, não é, Maria Clara? Está acompanhando a gente ali, o pessoal do Facebook, um grande abraço também. Daqui a pouco no YouTube, no site, nas plataformas para você estar acompanhando. Para o pessoal também no Instagram, aquele abraço. 11h mais 4, ficando por aqui. Fique com Deus, uma excelente tarde de terça-feira e até amanhã com mais um Virtual News, se Deus quiser.